Servir no reino de Deus é um privilégio. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que a gente muitas vezes evita ou não quer se envolver com o trabalho da igreja, com o trabalho do reino de Deus. O que é que muitas vezes há por trás, na nossa mente, nas nossas percepções, nas nossas crenças, que nos impedem muitas vezes de nos posicionarmos para que o reino de Deus seja implantado, para que o trabalho do reino seja feito. O Senhor já disse, a seara é grande, o campo é grande, a colheita é grande, nós precisamos de trabalhadores para fazer essa colheita, ou então aquilo que foi plantado vai se perder. Então, por que é que a gente muitas vezes tem dificuldade de se envolver, de se engajar? Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho o dom, não, eu não fui chamada para isso, não, eu não está na minha hora, não, eu não posso por causa do trabalho, não, eu não posso porque a minha vida é muita correria, eu tenho filhos, eu sou mãe, eu sou esposa, sou dona de casa. São tantas coisas que a gente faz na vida que se a gente fosse colocar numa balança, quase ninguém poderia trabalhar no reino de Deus. Mas hoje, fazendo um devocional, o Senhor me trouxe uma palavra que eu acredito que vai aquecer o seu coração, assim como aqueceu o meu. Porque nem sempre, na minha caminhada cristã, essa consciência bem madura, de muita maturidade espiritual, esteve presente. Muitas vezes eu acreditei que aquilo ali não era também para mim, que eu também não tinha tantas responsabilidades assim. O peso da responsabilidade do reino, da implantação do reino, nem sempre foi uma coisa tão presente na minha vida. Mas com o passar do tempo, com os nossos relacionamentos com Deus, com as experiências que nós vamos vivendo, com a nossa abertura para a palavra de Deus, para entender o que é que Deus está falando, para entender o que é que Deus quer, tudo isso vai amadurecendo, E os propósitos de Deus para a nossa vida, Aquelas perguntinhas, por que eu estou aqui? Para que eu vivo? Para que eu estou existindo? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? O que o Senhor está falando? O que o Senhor quer de mim? E a gente precisa tomar essa consciência de forma muito madura, certo? E uma das coisas que eu percebo é que as pessoas acreditam o seguinte, que Deus quer quantidade, que Deus quer tudo. Eu quero tudo seu, quero todo o seu tempo, quero toda a sua casa, quero tudo, como se fosse aquela coisa muito possessiva. E isso muitas vezes é uma crença da nossa mente, Como se Deus quisesse o muito, Deus quisesse tudo. Mas na verdade, quando Deus se apresenta na palavra dele, ele sempre deixa muito claro que ele quer apenas o melhor. Deus trabalhou com poucos, Deus trouxe vitória através dos poucos, Deus trouxe direção, Deus trouxe vitória, muitas vezes até através de uma pessoa. Então não é a quantidade, não é o muito, não é todo o seu tempo, não é tudo que você tem, não é todo o seu dinheiro, não é tudo, não é como a tua mente desenha. Não é muitas vezes como a tua mente desenha e isso acaba trazendo aquela desmotivação, aquela coisa, se não for para ser perfeito eu não faço. E aí você fica naquela indecisão, achando que, não, se eu não entregar tudo para Deus, não vai dar certo, tem que ser tudo ou é nada. Na verdade, essa é uma concepção da sua mente, que está mentindo, porque Deus sempre deixou muito claro que ele não se importava com quantidade, e sim com qualidade. Aquele momento em que você, logo de manhã, você entende a quem você serve. Se for 10 minutos do seu dia que você passar com Deus, tem qualidade. Por quê? Porque você entende conscientemente quem ele é, você entende que em estado está a tua alma, você consegue discernir como está o teu relacionamento com Deus e mais, você se dispõe para a casa do Senhor. Você se dispõe
a atender alguém, você se dispõe a trabalhar com alguém, você se dispõe a ajudar alguém, você se dispõe uma vez no mês fazer alguma coisa, você simplesmente se dispõe. Você entrega o melhor. Senhor, o que é que eu tenho de melhor? Senhor, na minha casa, o que é que eu tenho de melhor? Comece a conversar com Deus. Comece a orar a Deus para que Ele te diga o que é o melhor para Ele. Porque Ele vai te dar a direção. Não é a quantidade, não são horas e horas de jejum, não são horas e horas de joelho. Muitas vezes você ter o coração, se dispor em ter um coração manso, menos ríspido, menos raivoso, vai ser muito mais o teu melhor do que a quantidade de jejuns e de orações e de idas à igreja que você está indo. Não que isso seja ruim, mas é a comparação. Então, o meu melhor será a mudança da minha alma. Eu olhar para mim e dizer, Senhor, eu realmente preciso me perdoar, preciso de perdão, preciso liberar essa raiva. Qual é o melhor que você tem para entregar a Deus? O Senhor sempre disse, obediência quero. Obediência quero não são sacrifícios, obediência. Obediência é entregar o nosso melhor. O Senhor, Ele espera que você entregue o seu melhor, o que tem de significado relevante para você. E muitas vezes você pode dizer assim, não, mas é a minha crença. Não, mas eu aprendi assim. Não, mas o meu pai e a minha mãe me ensinou assim. Não, mas eu não posso abrir mão disso. É o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, é o meu jeito. Eu aprendi assim. Mas, na verdade, o que o Senhor está querendo é algo que seja relevante dentro da sua vida. E aí, muitas vezes, abrir mão disso é fraqueza para você. Abrir mão, por exemplo, de uma discussão vai ser fraqueza para você. Mas o Senhor está pedindo o melhor. Porque abrir mão dessa raiva, abrir mão desses relacionamentos difíceis que você tem com as pessoas, às vezes possa significar que você vai começar a ter unidade na igreja. Trabalhar no reino, eu não consigo trabalhar junto com ninguém. Eu não consigo, o meu trabalho é só, consigo fazer sozinho, sou capaz de fazer sozinho. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você desenvolva o trabalhar em equipe, o trabalhar com pessoas, o trabalhar ali estando debaixo de uma autoridade que foi colocada por Ele. Então, é algo que é relevante para você. Muitas vezes abrir mão daquilo que você pensa sobre você, de quem você é, para que você possa estar diante da igreja com unidade, olhando para os irmãos, assim como o Senhor olha para a sua igreja, com amor, com longanimidade, com compaixão, né? Com fervor, olhando para aquelas vidas com o olhar do Senhor. Aquilo que você talvez tenha que entregar sem barganhar a Deus. Muitas vezes a gente acredita que trabalhar no reino de Deus talvez seja barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu não estou falando todas as pessoas, mas existem pessoas que pensam assim. Eu vou trabalhar para Deus, mas o Senhor vai me dando algo em troca. Ou então eu vou trabalhar para Deus para que eu não seja punido. E acaba fazendo as coisas no reino de Deus por outras motivações e não por amor. E não porque é o seu melhor. E não porque você entendeu o reino. Você tem outras motivações. Você tem a motivação de aparecer. Você tem a motivação de não ficar parado. Você tem a motivação de apenas estar no meio das pessoas para que as pessoas pensam que você está se movendo, né? Está fazendo as coisas para não ser julgado. Não sei qual é a motivação que há por trás daquilo que você está fazendo no reino. Eu estou fazendo isso no reino porque eu quero ser abençoado, porque eu quero que Deus abençoe minha casa, porque eu quero que o meu trabalho seja abençoado. Não é errado querer, nós devemos querer isso, mas essa não deve ser a motivação para que a gente trabalhe no reino. A nossa motivação, ela deve ser principalmente aquilo que está no coração do Senhor, que vem do coração do Senhor, passa pelo nosso coração, para que a gente possa levar isso
aos filhos do Pai, que é o amor, que é o perdão, que é a sã doutrina, que é o ensino, que é o suportar, que é o ajudar, né? que é o dar testemunho, que é ajudar na caminhada, que é orar, que é trazer ali uma palavra, que é estar ajudando na caminhada, sustentando o reino, sustentando os filhos no reino. Né? Aqueles que se propõem a trabalhar para o reino precisam estar dispostos a desapegar, a entregar, a depender e a confiar. Nós que somos dona de casa, nós sabemos que o nosso maior ministério é o nosso lar, são os nossos filhos, né? É o nosso marido, é a nossa casa, e o nosso coração deve estar nisso, é bíblico, né? É precioso aos olhos do Senhor. Né? Mas a gente tem que entender que é possível a gente entregar o nosso melhor sem necessariamente entregar o tudo no sentido de abandonar o nosso lar para estar 100% trabalhando fora de casa. Então, quando eu comecei lá falando, né, o Senhor quer qualidade e não quantidade, isso também se aplica às donas de casa, né, aos pais que estão em casa, que cuidam dos filhos, que têm um ministério chamado lar, chamado família. Então toda a sua família, ela pode e deve estar envolvida nas coisas da igreja, nas coisas do reino. Né? Ali é onde os filhos precisam de pasto, ali é onde os filhos precisam de oração, ali é onde os filhos precisam ser capacitados para que eles levem também essa palavra a outras pessoas, a outros jovens, né? A outros casais, a outras famílias. Então você pode dar um pouquinho, o melhor do seu tempo naquela semana para o Senhor. Você pode dar o seu melhor. Você pode dizer, nesse dia eu vou dedicar ao Senhor. Nesse dia, quando eu for para a igreja, de hora a hora, vai ser o meu melhor. Eu não vou levar o celular, eu não vou me dispersar, eu vou dar o meu melhor. É o meu melhor, não é a quantidade, é o meu melhor. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em um grupo de GR, por exemplo, nós estamos em um momento e aí a nossa atenção ela está sendo retirada com o celular, ela está sendo retirada por causa de uma preocupação secular, está sendo retirada e ali você não está dando o seu melhor. Você pode até estar dando quantidade, mas você não está dando qualidade. Então é muito mais importante a gente ter essa mentalidade de qualidade. Muitos não se envolvem no reino de Deus porque ainda não estão dispostos a abrir mão do seu conforto e da sua vontade. Ah, é muito bom dormir até tarde. É muito bom a minha praiazinha no domingo. É muito bom a minha saídazinha no sábado. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas para que haja uma entrega do Senhor, de um trabalho nas tuas mãos, é necessário que você se disponha. E antigamente eu pensava assim, eu dizia, Deus, eu não vou conseguir cumprir essa demanda. E no entanto, o Senhor me provou que era possível. E mais do que isso, Ele me provou que não só era possível entregar com qualidade, né, um trabalho para o reino dele, como ele tem cuidado da minha vida, como ele tem cuidado dos meus filhos, como ele tem cuidado da minha casa, da minha família, como ele tem cuidado das minhas questões pessoais, das quais só ele sabe. Né? E eu tenho deixado de olhar um pouco para mim, para as minhas dores, para as minhas mazelas, né? E começando a olhar para aqueles que precisam de salvação, para aqueles que precisam ainda se estruturar a sua caminhada na vida cristã, solidificar, né, os seus passos ali. Para quem está começando a caminhada. Então, nisso há disposição de tempo, precisa ter disposição de tempo, precisa você sair da sua zona de conforto. Então, muitas pessoas ainda não querem. Muitas pessoas não querem abrir mão do seu tempo, muitas pessoas não querem abrir mão de uma horinha na semana, muitas pessoas ainda não querem abrir mão de um fim de semana, muitas pessoas ainda acreditam que não estão prontas para isso. Mas uma coisa eu tenho certeza,
quando você se lança nesse propósito, quando você se lança nesse chamado, quando você se lança nessa missão de entregar o melhor para Deus, não quantidade, mas o melhor para Deus. É impressionante o salto de maturidade, de crescimento espiritual que você tem. Você acredita muito que você não vai conseguir, mas no final das contas você vê o quanto o Senhor é fiel e o quanto que você consegue. O quanto que você vai ser abençoado quando a sua vida começar, né, a ser banhada com a presença de Deus. E você dizer, meu Deus, eu achava que aquela minha dor era a minha dor, era a dor maior de todas as dores. E no final das contas o Senhor viu que a sua dor, ela não estava sendo quase nada diante de tanto trabalho que tinha para fazer. Com tanta coisa que precisava ser organizada, ser arrumada, né? Com tanta coisa que o Senhor tem te entregado e que tem sido bom para a tua vida, que tem sido bom para o teu crescimento, né? Abraão entregou o seu filho por obediência, porque ele cria que o Senhor não ia deixar de cumprir a promessa, independente do processo que estava acontecendo. Desde o pedido que Deus fez do seu filho Abraão até a chegada lá em Moriá e a entrega do novilho, onde o Senhor disse, não cause nenhum dano ao teu filho, porque aquilo ali foi um processo. E dentro desse processo Abraão acreditou, Senhor, eu estou entregando o filho da promessa, eu estou entregando o filho que tu me deu, que tu disseste que era o filho da promessa, mas eu creio que tu podes ressuscitá-lo, eu creio que tu podes trazer um outro novilho. Eu não sei o que passou na mente, né, de Abraão, mas certamente ele acreditou no Deus provedor. Então, quando você, né, entrega a sua vida para trabalhar no reino, Deus se mostra um Deus provedor na sua vida. Ele vai te mostrar de todas as formas como Ele é provedor na tua vida. Provedor da tua alma, provedor de resolver problemas, provedor na tua casa, provedor com teus filhos, provedor, né? Então, quando você se lança no trabalho do reino, você experiencia um relacionamento com Deus, com o Deus provedor. Que essa palavra entre no teu coração como flecha e que você possa, a partir de hoje, tirar todo o medo de servir a Deus, de entregar o seu melhor na obra do Senhor, sabendo que o Senhor trará recompensas, sabendo que todo aquele que se aproxima dele, e ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que têm procurado fazer a sua vontade. Amém? Então que esse vídeo entre no seu coração como uma flecha e possa trazer amadurecimento para o teu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Amém?